VNS Studio apresenta O Mundo do Rock. No dia 3 de abril de 1969, Jim Morrison, lendário vocalista da banda The Doors, tomou uma decisão que seria mais um capítulo controverso em sua vida turbulenta. Ele se entregou ao FBI em Los Angeles em resposta ao mandato de prisão emitido pelo estado da Flórida. O episódio, que marcou um dos momentos mais polêmicos da história do rock, foi o resultado das acusações do comportamento indecente e exposição obscena durante um show realizado em Miami, no dia 1º de março de 1969. Esse evento não apenas abalou a carreira de Morrison, mas também gerou debates sobre liberdade de expressão e moralidade na cultura da época. O caótico show em Miami. Tudo começou no Diner Key Auditorium, em Coconut Grove, Miami, onde The Doors realizou um show para cerca de 12 mil fãs em uma noite abafada. Morrison, conhecido por sua presença de palco provocativa, chegou ao evento visivelmente alterado pelo consumo de álcool e outras substâncias. A apresentação, que deveria ser uma celebração da música da banda, rapidamente saiu dos trilhos. Relatos indicam que Morrison incitou a plateia com discursos inflamados, desafiou as normas sociais e, de acordo com testemunhas, supostamente expôs seus órgãos genitais ao público. Embora não existam registros visuais definitivos que comprovam o ato, o episódio rapidamente se tornou um escândalo nacional. Autoridades locais, que já estavam incomodadas com a atitude rebelde do vocalista, viram no incidente a oportunidade para reprimir o comportamento que consideravam imoral. Acusações. Em 5 de março de 1969, um mandato de prisão foi emitido contra Morrison, acusando-o de comportamento e exposição indecentes, profanação e embriaguez pública. O vocalista, porém, não foi imediatamente detido. Naquele momento ele estava em turnê com os The Doors, e a banda continuava a atrair grandes multidões, apesar ou talvez por causa da crescente controvérsia. As acusações fizeram de Jim Morrison um alvo tanto para a justiça quanto para a imprensa. Enquanto alguns o consideravam um artista incompreendido, desafiando convenções e testando os limites da expressão artística, outros o viam como uma ameaça à moralidade e aos valores tradicionais. A entrega ao FBI. Finalmente, em 3 de abril de 1969, Jim Morrison se entregou ao escritório do FBI em Los Angeles. Vestindo roupas casuais e mantendo a mesma atitude desafiadora que o caracterizava, Morrison foi acompanhado por advogados e representantes da banda. Ele foi fichado, fotografado e liberado após pagar uma fiança. A rendição foi amplamente divulgada pela mídia, com fotos de Morrison sendo exibidas em jornais e revistas por todo o país. Para seus fãs, ele se tornava não apenas uma estrela do rock, mas também um símbolo da luta contra a repressão cultural. Para seus críticos, no entanto, o episódio era mais uma prova da sua decadência moral. Julgamento e a condenação. O caso foi levado a julgamento em setembro de 1970, mais de um ano após o incidente. Durante o processo, a defesa argumentou que não haviam provas concretas de que Morrison havia realmente se exposto ao público. A promotoria, por outro lado, baseou-se em depoimentos de testemunhas oculares e na reputação controversa do vocalista. Apesar da falta de evidências fotográficas e videográficas, Morrison foi condenado por exposição indecente e profanação, mas foi absolvido das outras acusações. Ele recebeu uma sentença de 6 meses de prisão e uma multa de $500, mas foi liberado sob fiança enquanto seu recurso estava pendente. Consequências. O caso teve repercussão significativa para Jim Morrison e The Doors. A controvérsia manchou a imagem pública da banda, levando a cancelamentos de shows e perda de contratos. Morrison, que já enfrentava uma luta intensa contra o abuso de substâncias e os desafios da fama, tornou-se ainda mais recluso e desiludido. No entanto, o incidente também solidificou sua reputação como uma figura icônica da contracultura dos anos 1960. Para muitos, Morrison representava a luta pela liberdade artística e pessoal em uma época marcada por mudanças sociais e culturais. Sua resistência às normas impostas pelo establishment ressoavam profundamente em uma geração que buscava romper com as convenções do passado. Legado controverso. Jim Morrison faleceu apenas 2 anos após o julgamento, em 3 de julho de 1971, em Paris, aos 27 anos de idade. Sua morte prematura cimentou sua posição no panteão do rock como uma lenda, e o episódio de Miami tornou-se parte de sua mitologia. Décadas depois, em 2010, o então governador da Flórida, Charlie Crist, concedeu a Morrison um perdão póstumo, argumentando que ele havia sido injustamente condenado.
O caso de Jim Morrison contra o estado da Flórida continua a ser um exemplo poderoso da tensão entre arte, liberdade de expressão e moralidade pública. Embora o episódio tenha causado dificuldades para Morrison durante sua vida, ele também destacou a importância de questionar as normas sociais e defender o direito à expressão, mesmo em face de consequências severas. E vamos aos fatos que marcaram o dia 3 de abril no mundo do rock. Nessa data, em 1968, nascia Sebastian Bach. Em 1963, nascia Chris Oliva, da banda Savatage. Nesse dia, em 2002, Dave Mustaine divulga no site do Megadeth fim das atividades devido a uma lesão que sofreu no seu braço esquerdo. Mas ele se recuperou e sabemos que ele continua até hoje. E em 2003, Joe Satriani se apresentava no Credit Card Hall em São Paulo. O Vinícius, onde você comprou essa camiseta? Essa camiseta aqui, eu comprei na Rock Art Studio. As melhores estampas da internet em camiseta 100% algodão, no seu tamanho e frete grátis em compras a partir de R$ 299. Curte rock e cabeiras estilosas? Então venha para Rock Art Studio. Mais que uma roupa, é estilo de vida misturado com qualidade. No dia 4 de abril de 1995, o Blind Guardian lançava Imagination from the Other Side, seu quinto álbum de estúdio e um dos mais aclamados pelos fãs. Considerado por muitos como o ápice criativo da banda, o disco marcou uma evolução no som do grupo, trazendo uma produção mais densa e um equilíbrio perfeito entre o peso e a melodia. O álbum é um marco na fusão do power, thrash e speed metal, com elementos sinfônicos, criando uma sonoridade grandiosa e cinematográfica. As letras mergulham no universo da fantasia, inspirados em mitologia, literatura e contos épicos, algo que sempre foi uma das marcas registradas da banda. Esse trabalho se destaca por um tom mais sombrio e introspectivo em comparação aos álbuns anteriores, além de trazer uma complexidade maior nos arranjos e na estrutura das músicas. É difícil destacar uma única faixa, já que o álbum é repleto de clássicos inesquecíveis, mas se você ainda não conhece o Blind Guardian, vale a pena começar apertando o play no início desse álbum. Com esse álbum, o Blind Guardian consolidou seu nome como um dos pilares do power metal e abriu caminhos para trabalhos ainda mais ambiciosos que viriam nos anos seguintes. Acesse Spotify e siga nossa playlist do Mundo do Rock. Todas as faixas que nós comentamos no programa estão aqui. E vamos ao calendário do Mundo do Rock. E na primeira posição eu trago o álbum Heavy Horses, da banda Já Total, lançado no dia 10 de abril de 1978. É o 11º álbum de estúdio da banda, um dos últimos a trazer a mistura de estilos acústicos celta e rock, que seria aos poucos deixado de lado em prol da música sintetizada. E na segunda posição eu trago a banda Hell Yeah, com seu álbum auto-intitulado. Eu não consigo entender isso. Por que o mesmo nome da banda? Por quê? Foi lançado no dia 10 de abril de 2007. É o álbum de estreia da banda americana de heavy metal, com vários membros do Pantera, Mudvayne, Damage Plan e Nothing Face. De acordo com a Music Might, a banda terminou as gravações do álbum em janeiro de 2007, e o single You Won't Know foi para as rádios nos Estados Unidos no final de fevereiro. Este é o único álbum a apresentar o baixista original Jerry Montano. Na terceira posição trago o álbum Infinity, é o 20º álbum de estúdio da banda inglesa de hard rock Deep Purple. Lançado em 7 de abril de 2017, alcançou a posição 105 na Billboard 200. O álbum marcou um momento especial na trajetória do Deep Purple. Ele veio acompanhado da turnê The Long Goodbye, sugerindo que poderia ser a última da banda, o que felizmente não se concretizou. Com a produção de Bob Ezrin, Infinity trouxe um som moderno sem perder a essência clássica do grupo, misturando riffs marcantes, teclados hipnóticos e a energia inconfundível de Ian Gillan.
Um detalhe bacana é que o álbum inclui o cover de Roadhouse Blues, do The Doors, dando um toque nostálgico e mostrando a versatilidade da banda. E para finalizar eu trago o álbum Beneath the Remains, da banda Sepultura. Lançado no dia 7 de abril de 1989, foi o álbum que colocou o Sepultura no mapa mundial do metal. O álbum foi produzido por Scott Burns, referência do death metal na época. O disco trouxe uma sonoridade mais refinada e agressiva, com letras sombrias e riffs explosivos. A arte da capa, originalmente escolhida pela banda, foi descartada pela gravadora. No fim, eles optaram por uma pintura do artista Michael Whelan, que também fez capas icônicas para bandas como Obituary. O resultado foi um visual impactante que combinava perfeitamente com a brutalidade do som. Com esse álbum, o Sepultura deixou de ser apenas uma promessa e se tornou um dos maiores nomes do metal mundial. E o mundo do rock vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima semana com mais álbuns e curiosidades desse incrível cenário que é